Certinho. Opa, pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, ou boa noite, né? Claro. A gente tem que começar desse jeito. Vocês vão ver que ao longo do tempo o cenário vai mudando, porque eu sou um pouco indeciso e eu tô ajustando aqui algumas coisas do setup, tá? Então vamos lá para a aulinha de hoje. Hoje vamos falar de gases, tá? Falamos na aula passada também de gases, mas hoje, na aula passada foi mais a introdução, né? Não resolvemos questões, só trabalhamos com hipóteses, né, com exemplos. Na aula de hoje, vamos terminar aquele slide e começar a fazer alguns exercícios. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui. Nós falamos sobre a relação da lei de Emmett, né, que é a relação do volume total ser igual à soma dos volumes parciais sempre. A pressão total é igual à soma das pressões parciais. E o volume total é a soma dos volumes parciais. Rodrigo, mas o que são esses volumes parciais? Lembra? Em uma mistura, que é quando tem mais de um componente químico, mais de um composto químico, o que acontece? Acontece que eu tenho uma mistura. E mistura de gases são sempre homogênea. É sempre solução homogênea. E essa relação de mistura, concorda comigo que eu vou ter uma proporção de um gás a mais do que o outro e não sei o que, e sempre mais do que o outro, uma proporção de cada gás? Justamente. Tudo isso vai me trazer a porcentagem que eu tenho naquele sistema de cada item, de cada composto. Se eu tiver um recipiente com gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, eu não sei a quantidade que tem ali, a não ser que eu estabeleça a quantidade de mols. Mas uma coisa que eu sei é que a relação dos volumes parciais, ou seja, o volume que eu tenho ali de cada gás, gera o volume total, que será o volume total do recipiente. Tranquilo? Vamos lá. E eu falei com vocês que a fração molar vai começar hoje. Cara, a fração molar, você consegue matar muita questão pela fração molar. E muito aluno não sabe o que é fração molar. Foca aqui. Fração molar. Fração. Rodrigo, eu lembro de fração lá da matemática. Aquela relaçãozinha de 1 sobre 2, 3 sobre 2 e não sei o que. Beleza. Quando a gente fala de fração molar, é a quantidade que eu tenho em mols, é a quantidade fracionada em mols referente ao meu composto, ou a mistura, no caso, a mistura dos compostos. Rodrigo, entendi jossa nenhuma. Pensa comigo. Eu tenho aqui um recipiente. Beleza? Pensa que dentro desse recipiente eu tenho 2 mols de H2, 3 mols de N2, 4 mols de O2, beleza? Deixa eu pegar aqui minha calculadora. Pera aí, rapidinho. Na verdade, eu tinha um trabalho ela. Vou fazer aqui na calculadora do celular, tá bom? Vamos lá. 7, 8, 9, tá. Pensa comigo. Concorda comigo que eu tenho quantidades diferentes, né, em quantidade de matéria de cada gás? Sim. Beleza. Rodrigo, o que essas quantidades vão me dizer? Até agora, o quanto que eu tenho de cada gás no recipiente. Fechou? Todos ali são gases. Quando eu falo de fração molar, eu quero saber de maneira fracionada o quanto que eu tenho naquele recipiente de um elemento, no caso de um composto em específico. Exemplo, se eu quero saber a fração do H2 neste recipiente, o que eu faço? X, alguns colocam XI, eu só costumo colocar XJ, tá? Tanto faz. XJ, que é a fração molar que eu quero do H2. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a quantidade de mols do H2, que é 2 mols, dividido pela quantidade total que eu tenho no recipiente. Aqui fica quanto? 2 mais 3, 5, mais 4, 9. 2 sobre 9. 2 sobre 9 dá quanto? 0,16? 2 para 9. Para 9. 0,22. 0,22. Rodrigo, e o que isso quer me dizer? Que
0,22 é a fração molar do H2 neste recipiente, que eu posso multiplicar por 100% e saber que a fração molar, ou seja, a quantidade que o H2 está ali trazendo para o recipiente, é de 22%. Consigo compreender? Agora pensa comigo. Se é 22% que eu tenho da minha relação do H2, se ele falar um volume tipo de 10 litros, eu sei que 2,2 litros é H2. Rodrigo, como você sabe disso? Por quê? Porque o H2, ele está fazendo o quê? Ele está contribuindo para o recipiente em uma quantidade de 22%. E lembra, os gases, você sempre vai desconsiderar a relação de atração e repulsão. E todos os gases a mesma temperatura e pressão. A única coisa que vai diferenciar a quantidade de mols, mas a relação sempre vai ser a mesma. Quer ver? Ó? Vamos fazer dos outros. Fazer em azul. O XJ do N2. Vai ficar quanto? 3 sobre 9. 3 sobre 9. 0,33. Multiplicar por 100%. 33,33%. É uma divisão periódica. Vamos fazer aqui de preto, o O2, o XJ do O2, 4 sobre 9, sempre pelo total, beleza? Sempre pelo total. 0,44 vezes 100%, 44,444, 44%. Se você pegar todas as frações e somar, você vai ver que sempre vai dar 1, ou mais próximo de 1. 0,44 vezes, ou mais 0,44 mais 0,33 mais 0,22. Deu 0,99999 praticamente, né? Aquele que é a divisão periódica. O que isso quer dizer? Quando dá 1 é o meu total. 1, quando você multiplica por 100%, é 100%. Então, sempre a somatória das frações molares tem que dar 1. Se aqui eu tenho um recipiente, digamos assim, 50 litros, eu sei que o H2 ele contribui, desses 50 litros, 22%. Eu sei que dos 50 litros é contribuído 33% do N2 e é contribuído 44% do O2. Rodrigo, e se ele der pressão? Se ele falar que a pressão é 10 atm, é a mesma relação. Vai contribuir um a mesma porcentagem, o outro e outra porcentagem, outro e outra porcentagem. Pera aí rapidinho. Já eu mutei porque ia espirrar. Então, desculpe, tá? Então, sempre tem essa mesma relação. Sempre. Rodrigo, posso confiar que assim vai ser assim? Pode. Se você pegar até recipiente que eu tenho uma mistura com 2 compostos. Se eu falar assim, 5 mols de H2 e 1 mol de O2. 5 e 1. Se for ver XJ do H2, é 5 sobre 6. 5 sobre 6 é 0,83. Rodrigo, isso aqui é 0,83. Eu sei que a soma deles tem que dar próximo de 1. Eu já posso afirmar que o XJ do O2 é 0,17? Pode. Quer fazer o cálculo? XJ 1 sobre 6. 1 dividido para 6, 0,16666, ou seja, aproximadamente 0,17. Minha letra tá feia, hein, cara? Digitando assim. 0,17. Ou seja, se aqui um recipiente fala que ele tem 15 litros, eu sei que 83% desses 15 litros, porque esse 0,83 eu posso tratar como 83%, é de H2. E 17% dos 15 litros é O2. Ok? Tranquilo? Eu posso falar também, se há uma pressão de 20 atm, pode ser atm, pode ser bar, pode ser milímetro de mercúrio, pode ser pascal, a relação nunca vai mudar, ok? É tudo proporcional. Eu posso falar que desses 20 atm, 83% dele é H2 e 17% é O2.
sempre. Eita, minha câmera ficou na frente. Deixa eu mudar aqui. Não tinha visto. Minha câmera ficou na frente. Então, sempre, sempre, sempre a mesma relação. Fechou? Sempre, sempre, sempre. Não tem outra... Como posso especificar? Nada tão... Como posso explicar, meu Deus? Não tem uma coisa tão direta quanto essa, mais direta quanto esta, tá? Então, continuando o slide, vamos falar agora, só baixar minha câmera aqui. Vou falar agora sobre a relação de difusão e efusão. São duas coisas totalmente diferentes. Difusão, movimento espontâneo. Então, sempre lembrar, difusão é um movimento espontâneo. Liga com isso, difusão, espontâneo. De dispersão das partículas de um gás em outro meio. Enquanto a efusão é a passagem de um gás através de uma parede porosa ou pequeno orifício. Fenômeno semelhante ao deslocamento de solvente na osmose. A relação osmótica vocês podem ver tanto em biologia, né? Vocês vão ver alguns animais que fazem a osmose reversa. E vamos ver também em propriedades coligativas, tranquilo? Rodrigo, falou espontâneo, lembra de fusão. Perfeito, ok? Efusão, uma coisinha clássica, quando você era criança, você pegava um balão, né, um gás hélio, e no outro dia ele estava vazio. Justamente porque ocorreu o processo de efusão, por conta da passagem por pequenos orifícios. Tranquilo? Fechou? A difusão não tem orifício algum, ele está no meio e vai se dissipar. Exemplo, quando ocorre vazamento de gás. Primeiro, ele vai sair pelo orifício, efusão. Mas, depois que ele saiu pelo orifício e está no ambiente, o que vai acontecer? Ele vai se arrastar. Então, a difusão por ser um processo espontâneo. Tranquilo? Essa formulazinha aqui já caiu só uma questão, se não me engano, no Enem, onde você teve que aplicar essa formulazinha. Mas a velocidade da difusão e efusão, a velocidade é igual a 1 sobre a raiz quadrada da densidade. Rodrigo, por que tem que ser a raiz quadrada da densidade? Lembra? Densidade é igual a massa sobre o volume. Quanto mais volume você tem, menor a densidade. Quanto mais volume você tem do gás, menor a densidade. E quanto menor a densidade, maior a velocidade. Ou seja, o que é densidade mesmo? Densidade é a relação que eu tenho de algo específico, né, do meu composto, a massa dele sobre um volume específico. Se a massa for grande, a densidade tende a ser grande. Se a massa for baixa, a densidade tende a ser baixa, né? E depende também da variação com o volume. Mas, quando eu estabeleço que algo é pouco denso, é que para a quantidade de volume, a proporção em massa é pequena. Então, se isso acontecer, se o volume é extremamente alto em relação à massa e a densidade vai ser baixa, a densidade baixa indica maior velocidade. Porque se é menos denso, o que acontece? Ele vai se difundir ou se efundir, né? Ocorre o processo de difusão e efusão de maneira mais rápida. Tranquilo? Fechou? Então, vamos lá. Continuando aqui. Isso aqui é um pouco importante. Por que eu falo um pouco? Porque as questões que o Enem traz, outros vestibulares, já traz tudo montadinho, tá? Mas não custa nada comentar. A relação de umidade do ar. A umidade do ar, quantidade de vapor de água. Primeiro, vapor de água, beleza? Não precisa falar que é a água do estado gasoso, não, é vapor. Presente na atmosfera. Ou que caracteriza o ar seco, o ar úmido. Exemplo. Em algumas cidades você ouve falar que o ar estará muito seco. É justamente porque você terá pouco vapor de água na atmosfera. Você sentir um calor maior até mesmo. E o ar mais úmido tende a ser mais em cidades do sul, né? A questão do orvalho em si. Umidade relativa é expressa pela sigla UR, onde relação entre pressão parcial e vapor de água no ar e a pressão máxima de vapor a uma determinada temperatura. Rodrigo, o que é essa pressão máxima de vapor a uma determinada temperatura? Pensa comigo. Ele estabelece o seguinte. Umidade relativa.
olha só, relação entre a pressão parcial de vapor de água no ar, ou seja, a atual, a que está ali agora, e a pressão máxima de vapor. É tipo assim, o ar ele podia ter X pressão máxima de vapor de água, mas ele está abaixo. Então ele está menos. Então qual que é a sua relação? Qual que é a sua umidade relativa? Entendeu? É a mesma coisa que vamos ver ainda sobre a solução saturada e insaturada. Ele tem um limite, mas se ele está abaixo, ele está com uma umidade abaixo do máximo, eu posso descobrir a sua umidade relativa. Aí um exemplo é aqui, ó. O ar atmosférico ao nível do mar é 20 graus Celsius. E a 20 graus Celsius, fechou. Para o nível do mar, 1 atm, né? De boa. Lembrando, acima do nível do mar, a pressão é menor. Abaixo do nível do mar, a pressão é maior. Ok? Porque abaixo do nível do mar, você tem uma alta relação de pressão atmosférica. Lembra que a pressão, o ATM, ela vai de onde? De cima para baixo. Por isso que até abaixo do mar, os mergulhadores, eles têm até um limite para mergulhar, justamente porque a pressão é muito alta e comprime a relação do pulmão. E acima do nível do mar, né, quando, por exemplo, os jogadores vão lá para as Cordilheiras dos Andes, né, no Peru, o que for, você tende a falta de ar, porque se tem baixa pressão, o ar está mais rarefeito, ok? O ar está mais rarefeito. Então, o ar rarefeito é quando as moléculas de oxigênio e outros gases são mais dispersas, mais distantes, tá bom? O atmosférico ao nível do mar e a 20 graus Celsius apresenta 1,38% de vapor de água. Beleza. Está apresentando atualmente 1,38% da pressão total. A pressão parcial do vapor de água no ar é igual a... O que eu vou fazer? Qual que é a pressão atmosférica? 1 atm. 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, fechou? Também equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Tranquilo? Primeira relação, quantidade em milímetros de mercúrio para 100%. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu sei que 1,38%, que é a umidade relativa, né? É a relação atual que eu tenho de vapor de água na atmosfera, eu vou descobrir a quantidade de milímetros de mercúrio, ou seja, a pressão desta umidade atual. Não é relativa, é atual ainda, tá bom? Rodrigo, eu poderia fazer em atm? Poderia, mas seria mais difícil você trabalhar com números muito pequenos. Quando você vê que a relação é 1,38, abaixo de 50%, usa milímetros de mercúrio, fechou? Então eu sei que o valor é 10,48 milímetros de mercúrio. Isso aqui é a quantidade, a pressão que a quantidade de vapor de água está atualmente no ambiente, está naquele momento, ok? O que eu vou fazer agora? Uma relação de divisão, onde eu vou dividir 10,48, que é a atual, por 17,5. Rodrigo do céu, da onde saiu esse 17,5? Primeiro, a questão sempre vai te dar. Isso aqui, 17,5, é a pressão máxima que pode ter. É a pressão máxima que pode ter. E onde que eu vou encontrar isso, Rodrigo? É tabelado. É tabelado, é fixo. É a quantidade máxima de vapor de água que eu posso ter na atmosfera. Então, se eu dividir a atual pela quantidade máxima e multiplicar por 100%, eu vejo que eu tenho uma relação de porcentagem que é a umidade relativa. Ok? Rodrigo, ela poderia ser 17,5%, desculpa, 17,5 milímetros de mercúrio a umidade relativa? Poderia? Não. Ela poderia ser 17,5 milímetros de mercúrio a umidade atual? Poderia, é o máximo, é um valor tabelado. Mas ela é quanto? 10,48. Então, eu posso pegar os 10,48 e dividir pela total. É a mesma coisa que você fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui o seguinte. 48 vezes 100 dividido para 7. É a mesma coisa que você fazer o seguinte. Qual o máximo? É 17,5.
Então, ele é meu 100%, ele é o meu máximo. Então, se eu tenho 10,488, a umidade atual, qual o valor de y? Isso aqui também vai dar 59,93%. É a relação, é fixo, é fixo, é fixo. Ok? Tranquilo? Fechou? Então, a mesma relação, gente, a mesma relação. Continuando. Aqui, ó. Por curiosidade, trouxe para vocês a tabelinha, ó. Ele informou a 20 graus Celsius. Aqui está o valor, 17,5. É a pressão máxima, beleza? Pressão máxima de vapor, ok? Quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Fechou? Então, dos slides é isso, pessoal. Vamos fazer exercícios. Cadê a listinha de exercícios? Aqui, vamos fazer essa daqui, a 1. Deixa eu colocar ela para cá. Um segundo. Começar com qual? Começar com 6. 5, 6, que eu gostei da questão 6. Aqui, vamos lá. Questãozinha 6. Pessoal, lembra? Façam os exercícios. Uma mistura ideal contendo 24 gramas de gás hidrogênio. Vamos lá. Primeira informação. Mistura gasosa ideal. Lembrando, estamos falando de lei dos gases ideais. São gases idealizados. Não são gases reais. Uma mistura gasosa ideal contendo 24 gramas de gás hidrogênio. Então, vamos lá. 24 gramas do gás hidrogênio. Primeira informação. 84 gramas de gás nitrogênio. Outra informação. 84 gramas de gás nitrogênio. Já sei que é uma mistura, correto? Afinal, aqui ele falou mistura. Já sei que é uma mistura de gás H2 e gás N2. Fechou? Ocupa um volume de 16,4 litros. Pergunta, esse aqui é o volume para cada um dos gases ou para os dois gases juntos? Para os dois é o volume do recipiente. Então, 24 gramas de gás hidrogênio, o volume parcial deste gás, somado com o volume parcial do gás hidrogênio, gera o volume total, que é 16,4 litros. Sob temperatura de 27 graus Celsius. Considerando que não haja reação entre esses gases, são feitas as seguintes proposições. O gás hidrogênio apresenta maior fração em mols nessa mistura. Vamos fazer? Vamos. De preto aqui, ó. Até que pega, né? Aqui. Fechou. XJ do gás hidrogênio, do H2. XJ. H2 são 24 gramas. Posso colocar grama? Não, tem que colocar mol. Fração molar, sempre você vai colocar mol. Aí lembra, número de mols é igual a massa sobre massa molar, correto? Número de mols do gás hidrogênio fica 24 gramas sobre gás hidrogênio H2. Hidrogênio vale 1, então H2 é 2 gramas por mol. 24 por 2, 12 mols. Fechou? 12 mols. Então já sei que vou colocar só o valor aqui, tá? Pra gente não ter muito espaço. Então eu sei que do H2 são 12 mols. Fechou? E o quanto que é do O2? Vamos lá. Número de mols é igual a massa sobre massa molar, N2. 84 gramas. Sobre N, nitrogênio, ele vale 14. Tranquilo? 14 vezes 2, 28. 28 gramas por mol. Corta grama sobre a mol. O número de mols é igual... Isso aqui é 3, né? 84 por 28. 84 por 28. 3, certinho. 3 mols. Então, eu sei que a quantidade de mols do... Eu coloquei O2 aqui. É N2. É N2. É 3 mols. Cara, se você vê que é 12 mols de H2 e o N2 é 3 mols, a fração molar maior é de quem? Do H2. Já poderia pegar e marcar como certa, ok? Mas vamos só fazer por praticar.
H2 é 12 mols sobre o total que é 15, correto? Isso aqui vai ficar 12 dividido para 15, 0,8 H2. E se for fazer o outro, nem precisa fazer cálculo, só você fazer o quê? 0,1 menos 0,8, 0,2. Então a fração molar do N2 é igual a 0,2. Fechou? Então, o gás nitrogênio. Ele pergunta o nitrogênio, desculpa, eu juro que eu vi hidrogênio. O gás nitrogênio apresenta a maior fração. Tá dando um eco. Tudo fechado aqui. Tá, desculpa. O gás nitrogênio apresenta a maior fração em mols. Não. A maior fração em mols é o gás hidrogênio, fechou? Então isso aqui tá errado. Eu juro que eu li aqui hidrogênio. 2. A pressão total da mistura gasosa é 22,5 atm. Rodrigo, eu sei que a pressão total é igual ao somatório da pressão do H2 mais a pressão do N2, certo? Certo. Então, eu preciso fazer o cálculo para saber a pressão do H2, depois saber a pressão do N2 e somar as duas? Não. Se eu fizer, vai dar certo? Vai. Mas não perca tempo. Não perca tempo, por favor. O que você pode fazer para encurtar seu tempo? Primeiro. Como é que eu vou descobrir a pressão? Eu tenho volume, eu tenho temperatura, eu tenho o número de mols dos gases, sei a constante, que é 0,082. O que falta? Pressão. Se eu usar o por você, nunca rezei tanto. Pressão eu vou descobrir. Rodrigo, mas como é que eu vou saber a pressão total? Lembra, gases. Se eu tenho uma mistura, eu posso apenas somar o número de mols, já que ambos estão referente ao mesmo volume, né? O volume somatório dos dois, e a mesma temperatura. Então, eu posso descobrir a pressão com um volume de 16,4 litros. Número de mols, 15, porque são 12 do H2 mais 3 do N2. 15 vezes 0,082 vezes temperatura, 27 graus Celsius. Tá certo colocar 27? Nunca. Você agora só vai trabalhar com Kelvin. Lembrando, temperatura em Kelvin é igual a 273 mais a temperatura em graus Celsius. Fechou? Isso aqui vai dar 300 Kelvin. Tranquilo? Aí fica 15 vezes 0,082 vezes 300 dividido para 16,4. Dá 22,5 atm. 22,5 atm. Opa, ficou na frente a câmera. 22,5 atm. Então, letra 2, alternativa 2, correta. Rodrigo, e se ele perguntasse na 3? Ele perguntou na 3. O volume parcial ocupado pelo gás hidrogênio. E aí? Cara, tem muitas maneiras de fazer. Se ele perguntasse a pressão parcial do H2, em vez de você usar 15, você poderia usar 12. Se ele perguntasse a pressão parcial do N2, em vez de você usar 15, você poderia usar 3. Mas, como você tem a fração molar, você pode fazer o quê? 22,5 é o 100%, é o total. 0,8 é 80%. 0,2 é 20%. Então, você pode falar que 80% dessa pressão total é H2. 20% dessa pressão total é N2. E a 3 ela fala sobre o volume parcial ocupado pelo gás hidrogênio. O que eu posso fazer? Qual que é o volume total? O volume total é 16,4 litros. E esse aqui é o meu 100%. Qual que é a fração molar do hidrogênio? 0,8. Então, 80% para Y. Pronto. Fica 16,4 vezes 0,8. 13,2. 13,12 litros.
Você nem precisou fazer PV igual NRT. Só usou a relação de fração molar. Viu como é que é direto? Viu como é que é tranquilo? Então, 2 também corretinha. 2 e 3, resposta correta, letra. Vou botar aqui PDF. Letra 2 e 3, D. Fechou? Letra D. Tranquilo? Viu? Tem várias maneiras de fazer. E fração molar sempre vai te ajudar. Tranquilo? Fração molar sempre vai te ajudar. Vamos fazer mais algumas questõezinhas, que o tempo é curto. Questão 5. Eu vou fazer uma de cada tipo, praticamente, tá bom? Questão 5. Automóveis movidos a gás natural veicular possuem em seu interior um compartimento adequadamente selado e seguro para a armazenagem do combustível. Cara, esse negócio aí é inflável pra caramba. Continuando. Considerando-se um veículo... Essa daqui que eu queria mesmo. Considerando um veículo estacionado com o motor desligado durante um período de horas, que a temperatura no seu interior variou... Não era essa que eu queria fazer, não. Essa daqui é de boa. Eu queria uma outra. Cadê a outra? Eu queria uma outra que tinha um outro pensamento. Que eu quero fazer uma de cada tipo com vocês. Essa daqui, a 4. Quero fazer uma de cada tipo com vocês. Questão 4, tá? Desculpa. Questão 4. Um sistema fechado contendo um gás ideal no estado 1 sofre transformação alfa e beta, conforme indicado nas figuras abaixo. Transformação alfa é do 1 para o 2. Transformação beta do 2 para o 3. Fechou. Sabendo que a transformação alfa é isotérmica, então beleza. A alfa, temperatura constante. A beta isobárica, então a beta, pressão constante. Indique o gráfico que representa os estados do sistema. Deixa eu abaixar aqui. Então, vou colocar aqui só com A. Vamos analisar. Primeiro, 1. Transformação isotérmica. Transformação isotérmica, temperatura constante. Temperatura constante, quem vai variar? Pressão e volume. Como é que pressão e volume variam? O aumento da pressão diminui o volume. Fechou? São inversamente proporcionais. Transformação beta, isobárica. Isobárica, bárbaro é um tipo de pressão. Isobárica, pressão constante. Se a pressão é constante, quem está variando? Temperatura e volume. Temperatura e volume variam como? O aumento da temperatura aumenta o volume. Então, o que você vai ter que analisar? Do 1 para o 2, um processo isotérmico, onde o aumento da pressão, porque você vê que aqui aumentou a pressão, né? Diminuiu o volume. E do 2 para o 3, o que você vai ter que observar? Há uma pressão constante, o aumento da temperatura aumentou o volume. Tranquilo? Desculpa, letra A, vamos ver. Não vou marcar não, que vocês podem confundir. Eu só marquei para falar que vamos ver ela agora. 1. Aqui eu tenho o processo 1. Eu tenho P1 e V1, correto? Fechou. É isotérmico. Vamos ver para o 2? Para o 2, o que aconteceu? Mudou a temperatura. Do 1 para o 2, mudou a temperatura. Porque aqui eu tenho minha linha do T1 e aqui eu tenho minha linha do T2. Pode isso? Não pode. Não pode. Porque a temperatura aqui é constante, tá? Vamos para B e as outras. Vamos aqui. 1 está aqui. Do 1 para o 2, mudou a temperatura? Não. Beleza. Não mudou a temperatura. Eu lembro que a beta é isobárica. Então, a isobárica, né, que é a beta lá, temperatura, o aumento da temperatura aumenta o volume. Por quê? Porque é pressão constante. CTE. Vamos ver. Do 1 para o 2, aumento da pressão, diminui o volume. Certo. Do 2 para o 3, aumentou a temperatura, correto? Correto. T1 para T3. E o volume, o que aconteceu? O volume aumentou.
Mas, deixa eu ver aqui uma coisinha. Mas, olha só, olha o que acontece aqui. A pressão também aumenta. Do P2 para o P3, a pressão aumentou. Lembra que a pressão tem que ser constante? Então não pode ser a letra B. A pressão aumentou. A pressão aumentou daqui para cá. C. Eu estou no 1. Isotérmico, continua a linha para o 2. Fechou. A pressão aumentou do 1 para o 2 e o volume diminuiu. Certo. Pressão constante do 2 para o 3. Certo. E a pressão constante aumentou a temperatura, aumentou o volume. Certo. Letra C. Qual que é a diferença da letra B para a letra C? Deixa eu excluir aqui. Olha que é a diferença. Vou colocar em azul. Do 2 para o 3, a pressão aumentou. A pressão não podia aumentar, porque a beta que ele fala lá, a pressão tem que ser constante, CTE. Agora aqui, ó, pressãozinha constante, perfeita. Fechou? Rodrigo, e a D? Aqui está do 1 para o 2. Temperatura constante. Temperatura constante, pressão diminuiu, volume aumentou. Aí que está o erro. No gráfico, vou pegar aqui para vocês, no gráfico não, no enunciado, o que mostra? O aumento da pressão. O aumento da pressão. Olha o volume diminuindo. Olha o volume diminuindo. Fechou? Então tem que analisar bem essas coisas. Tranquilo? Vamos partir para a última questão rapidinho. Questão 2. Eu vou fazer uma de cada tipo com vocês. Um balão contendo 2,2 litros de gás hélio a 298 Kelvin foi introduzido em um recipiente térmico contendo nitrogênio líquido a 77 graus Celsius. Então, que eu sei, a temperatura variou. Admitindo-se que o gás se comporta de maneira ideal, é ainda a pressão constante, seja constante, pode-se afirmar que o volume do gás hélio é aproximadamente ao que aconteceu. O que a gente pode fazer neste caso? É uma transformação. Pressão constante, transformação isobárica. Se a transformação é isobárica, eu sei quem vai variar. Temperatura e volume. Como? Temperatura e volume são diretamente proporcionais. Rodrigo, eu posso usar o pi, vi, ti, pó, vó, tó? Pode e deve. Lembrando que, como é pressão constante, você não precisa dela, porque a inicial é igual à final. Então, fica apenas como V sobre T igual a V sobre T. Vamos lá. Volume inicial, 2,2 litros. Temperatura, já deu em Kelvin, delícia. 298 Kelvin. Igual. Volume, vou descobrir. Temperatura final, 77 Kelvin. Qual que é o volume? Fica igual a 2,2 vezes 77 dividido para 298. 0,56857. 57 litros. Aí ele quer saber o quê? Pensa comigo. É pressão constante, certo? Se a temperatura sobe, o volume aumenta. Diretamente proporcional. Se a temperatura diminui, o volume diminui. Aqui eu vejo claramente que diminuiu a temperatura, correto? De 298 para 77. Então o volume vai diminuir. Aqui ele fala, o volume vai aumentar, errado. O volume será o mesmo, errado. Aí eu fico entre B e C. Aí já é 50% de chance caso você chute. Mas você não vai chutar, porque você descobriu que é 0,57 litros. O que você vai fazer? E aí, reduziu 3 vezes ou reduziu 4 vezes? Quer saber o que aconteceu? Você pode pegar o 0,57 e dividir para 2,2. Dá aproximadamente 0,25. Ou seja, 1/4. Se é 1/4, ele reduziu 4 vezes. Ou você podia fazer a relação de regra de 3. Isso aqui é praticamente uma regra de 3, né? Podia fazer 2,2 litros é o meu 100%. 0,57 litros é o meu Y. Y é igual a... Cadê? Fica 0,57 vezes 100. Opa. 0,57 vezes 100
coloquei vezes 10, dividido para 2,2, 25,9%, ou seja, aproximadamente 1/4. Ok? E deu para finalizar, pessoal, questãozinha 2. Tranquilo? Deu tempo certinho. Por favor, façam as questões. Por favor, se dediquem, estudem, procurem a monitoria. Tranquilo, pessoal? Gases cai até um pouquinho no Enem. Se não me engano, a próxima aula vai ser termoquímica. Tranquilo? Vamos também bem de boa. E vamos aí resolver muitas questões também ao longo do tempo. Então, uma boa continuação de aulas a todos. Qualquer coisa é só mandar mensagem.